Oi, gente! Eu sou a Bia, eu faço parte do departamento de arte na comunidade Espírito Esperança, em Vitória, e hoje eu estou aqui para trazer a quinta lição do Espiritismo na Arte, que fica localizada lá na terceira parte do livro. Ela fala sobre projeção de quadros e esculturas no espaço. Então, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, assim, sobre esculturas, sobre um pouco de arquitetura também, monumentos e como que as nossas vidas passadas também influenciam muito na hora de produzir essas artes. De acordo com o tempo também, isso vai ser diferente no plano espiritual e no plano material. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e eu espero que você aproveite muito esse estudo de aqui até o final. Mas enfim, espero que me acompanhe, que reflita, que pense e que também carregue um pouco do que a gente trouxer aqui, do Leon Denis falando, né? Que você possa levar isso também para o seu cotidiano e passar a enxergar a vida com um pouquinho mais de arte, um pouquinho mais de beleza, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá, hein? Ele vai iniciar essa parte fazendo uma alusão às outras partes que ele já tinha falado no livro. Então, lá atrás a gente viu sobre o belo, sobre o bom, como que essa arte também se materializa e como que a doutrina espírita traz uma outra visão para essa arte. Então, ele vai começar falando assim: em nossas últimas lições, falamos dos diferentes graus de inspiração capazes de se exteriorizar em formar pinturas, imagens espirituais tornadas concretas para os seres que habitam o vosso mundo, e sobre os diversos pontos do espaço celeste. Com as lições preliminares tendo mostrado a ginástica cerebral que se realiza em cada ser organizado de forma consciente ou inconscientemente, vamos rever qual é o fenômeno que, na volta ao espaço, faz mover por reflexo esses mesmos feixes fluídicos, acumulados sobre a forma de conhecimentos nos nossos corpos carnais. Ele dá uma introduzida, né, em como o que a gente vai falar em seguida, mas ele vai trazer como os diferentes graus de inspiração, quando a gente encarna, quando nós estamos encarnados, eles podem bater na gente de uma forma diferente, assim, de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, por exemplo, eu, Bia, estou encarnada aqui hoje e eu tenho uma série de conhecimentos que me possibilitam que eu possa pegar isso e transformar em alguma escultura, algum tipo de arte. Então, uma cena que eu vi na natureza, um abraço de amigos, coisa do tipo, eu vou juntando no meu ser interior e quando vai passando ao longo das minhas encarnações, isso não vai se perder, isso vai ficando armazenado. Só que tem hora que fica um pouco mais latente e tem hora que ele está mais pulsante dentro de mim. Então, Leon Denis ele vai trazer essa introduzida aqui para falar justamente que chega num momento no na nossa vida espiritual que a gente tem uma bagagem tão grande que a gente consegue exteriorizar isso no plano espiritual. Então, ao longo do tempo, essas lembranças vão retornando e a gente vai utilizando dessa carga de lembranças no plano espiritual também. Mas só que quando a gente chega no espaço, né, no plano espiritual, a matéria é outra completamente diferente da matéria que a gente conhece aqui, né? Lá são feixes fluídicos mesmo que ele traz pra gente, assim. Então, mesmo que a gente tenha uma carga de conhecimento no corpo carnal, essa carga de conhecimento no plano espiritual se torna outra, assim. Então, ele vai falar um pouco mais sobre isso também. Para começar, antes de qualquer coisa, a gente parte de um princípio que a doutrina espírita lida com a fé raciocinada. E uma das principais bases do raciocínio, do pensamento na razão, é o penso logo existo, de René Descartes, né? A gente fala sobre isso porque o pensar em si, ele é a gênese de uma série de coisas que a gente faz. Então, as próprias conexões, assim, dos neurotransmissores que a gente tem, das sinapses que a gente tem no nosso cérebro, elas possibilitam que a gente comece um processo criativo que ele vai se dar por meio do pensamento criador. E quando a gente fala desse pensamento criador, a gente tem que vincular também ele não só a doutrina espírita enquanto pensamento do ser imortal que nós somos, assim, um ser imortal que carrega as experiências da vida passada, carrega os pensamentos, as más tendências, as boas tendências também. Então, todo esse desenvolvimento vem com a gente. E como é que isso se materializa quando a gente fala de arte, assim? Como que a gente
pega isso e vincula a questão de produzir algo, criar algo. Quando a gente fala dessa questão do pensamento, o pensamento ele se dá por meio de uma série de coisas, né? A gente fala no doutrina espírita que o pensamento é algo que cria as coisas, né? O pensamento é matéria. Então, essa matéria que a gente está falando aqui é também a projeção de coisas, fluido cósmico, né? Na, no espaço mesmo, assim. A gente pensa em algo e logo isso já está feito. A gente sabe que em reuniões mediúnicas isso é muito comum de acontecer, assim, de você, como dialogador, chegar e falar: pensa em tal coisa, pensa que você está sendo recebido por uma pessoa, está recebendo uma maca aí na sua frente para você deitar, e isso logo se projeta, assim. Quanto mais conectado essa pessoa estiver em sintonia com o pensamento de Deus, em sintonia com as questões de Jesus, do Evangelho e tudo mais, e botando isso em prática, isso torna muito mais fácil. E quando a gente fala de arte, isso não poderia ser diferente também. Leon Denis tem um outro livro que ele chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele também cita a questão de arte. Assim, o livro não é sobre arte, mas ele cita também para poder explicar a linha de raciocínio que ele traz nesse livro. E ele vai falar sobre o pensamento criador. Então ele fala: o pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem e para o mal, segundo a sua natureza, a imensa multidão humana. Aqui ele já traz assim uma série de coisas que ele cita no Espiritismo da Arte, né? Fala sobre a escrita, fala sobre a oratória, poesia. Então, assim, não deixa também de excluir a música, as obras teatrais. Tudo isso é parte do pensamento criativo das pessoas aqui na Terra quando encarnados e também dos espíritos encarnados que influenciam na nossa arte cotidianamente, né? Cedo ou tarde, então, todo produto do espírito retorna ao seu autor, com suas consequências, acarretando para este segundo caso o sofrimento, um apequenar-se, uma privação de liberdade, ou então satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação do seu ser. E ele vai continuar falando aqui sobre isso, do apequenar-se, né? Que a vida presente é, como se sabe, um simples episódio de uma longa história, um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão. E constantemente recaem sobre nós em brumas e claridades os resultados das nossas obras. Que obras são essas, né? Que obras que ele está falando aqui? São só as obras de arte? Ou ele também está falando sobre as obras que a gente dá vida no nosso cotidiano, né? As coisas que nós fazemos no nosso cotidiano. A alma humana percorre seu caminho, envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações do seu pensamento, e ali está na vida do espaço, sua glória ou a sua vergonha. Por que eu quis trazer esse texto assim pra gente? A princípio, ele parece que traz a questão mesmo do problema do ser, do destino e da dor, quais são as explicações, né, do nosso sofrimento no cotidiano. Só que Leon Denis ele faz essa associação entre a arte e a glória ou a vergonha do artista nesse livro aqui, porque lá no Espiritismo na Arte ele vai descrever isso melhor. Ele vai falar que quando a gente está encarnado, nós temos escolhas. Nós fazemos escolhas o tempo todo, assim, escolhas de fazer o bem, escolhas de fazer o mal, ou escolhas de ficar na neutralidade, não fazer nada. E tudo isso são consequências que vão se desmembrar também na arte. Se eu escolho escrever uma música e eu friso nessa música questões mais pessoais, onde eu consigo desabafar minhas questões pessoais, onde eu consigo soltar a raiva que existe dentro de mim. Isso é uma intenção. Isso foi uma escolha minha de fazer. Não estou falando que é certo ou errado. Se eu escolho fazer uma música um pouco mais leve, onde a minha intenção é fazer com que as pessoas fiquem mais agitadas, fiquem mais em êxtase, isso também é uma opção. Isso tudo vai retornar para mim quando eu desencarnar, ou ainda enquanto encarnado também. Isso vai aparecer, porque vai chegar um ponto que as pessoas que tiveram contato com essas músicas minhas, elas vão chegar em mim e vão falar: "Nossa, senti uma vibe muito boa dessa música sua.
nossa, eu senti uma vibe assim que eu precisava de um acalento naquele dia, então só a música também me acalentou. E aí, essa vida toda que eu estou aqui enquanto Bia, ela vai ter continuação depois. Porque na próxima encarnação que eu vier, e eu tenho certeza que essa não é minha última encarnação, quando eu vier numa outra encarnação, eu vou colher os efeitos disso também. Então, quando o espírito desencarna, imagino eu, que chega num momento que ele também tem contato com isso lá no plano espiritual e vai falar: olha, eu escrevi uma música lá e teve isso, isso e isso de reverberação. E aí, tipo, dependendo da intensidade, né, do contato dessas pessoas com as músicas, os grandes artistas, imagino eu, acabam tendo efeitos ainda maiores, né? Porque são milhares de pessoas que estão entrando em contato com a arte que eles fazem. Eu, Bia, que estou aqui em Vitória, mas num círculo menor, não sou famosa nem nada do tipo, eu acabo tendo um outro efeito. Mas são efeitos que são proporcionais, sabe? São efeitos que a gente precisa abrir o olho também para saber até que ponto que esse pensamento criador está chegando. Então, o Leon Denis ele vai continuar falando para a gente sobre essas existências passadas e como que elas contribuem também na formação dessa arte enquanto escultura mesmo, né? Ele pega e vai falar para a gente. Um escultor regressa à vida no espaço. Ele revê todas as suas existências passadas e geralmente essas últimas tiveram como centro de trabalho, centro no sentido absoluto do termo, lugares em que a própria natureza induz a beleza. Então, provavelmente esse escultor que estava aqui, ele estava num local onde ele olhava as coisas e a gente sabe que a visão das pessoas também acaba sendo influenciada para onde ela vai olhar, é educada para isso também. Esse escultor ele olhava em volta dele e via algo assim que podia ser feito diferente ou algo que inspirou muito ele quis dar materialidade para aquilo não sumir, né? Porque a escultura ela tem essa propriedade de manter no tempo por um longo período de tempo igual. Você não vai mexer naquela escultura, né? São mais resistentes. No espaço, esse ser não poderá se afastar do seu espírito, os pensamentos, a visão das obras criadas por seus semelhantes ou por ele mesmo. Instintivamente, seu espírito ainda flutuará em torno dos movimentos, das estátuas que ele gostava de contemplar durante a vida material. Se ele passou na sua existência em um determinado país, a ele retornará. Se passou uma existência anterior em outro país, a ele também será atraído, instintivamente por suas lembranças. Então aqui está falando do período mesmo da encarnação aqui na Terra, né? Chega num ponto que esse escultor aqui, dado como exemplo por Leon Denis, ele vai ser atraído por aqueles lugares que ele tem mais afinidade, por aquilo que ele já viu, por lembranças que se tornaram um pouco mais fortes por conta do vínculo que ele tinha aqui no espaço. Então, sei lá, um campus verde que ele sempre frequentava quando ele era pequeno e que ele construiu uma vinculação de amor por aquele espaço, teve memórias de situações ali que eram boas, né, positivas para ele. Então ele vai retornar a esse espaço, assim como as questões que ele viu ao seu redor de outras pessoas que produziram arte também vão ser questões que ele vai lembrar, assim. Vão ser questões que ele vai guardar no seu espírito, né? Então, quando ele regressa ao plano espiritual, ele tem essa lembrança do que ele passou aqui na Terra. E aí você pensa, um tanto de encarnações que a gente tem, assim, de milhões de encarnações, 1001 encarnações, imagina a junção disso tudo. O tanto de locais que a gente passa, o tanto de imagens que passam nos nossos olhos, o tanto de esculturas que esses escultores fizeram de formas muito rudimentares ou de formas mais elaboradas. Hoje a gente tem mais acesso, né, a materiais bem mais elaborados. Mas na época que a gente estava ainda como fase primitiva na Terra, ainda tinha esculturas, só que de outras formas. Então, assim, a gente junta essa questão do espírito imortal, né? E consegue ter uma visão muito mais ampla de que a arte, aquela escultura que está sendo feita ali, ela também guarda uma história com ela. Assim. Aquele escultor ele guarda uma história dele com ele, mas também a escultura fala de uma vida regressa muito anterior àquela imagem que está sendo formada ali. E antes da gente continuar,
trazendo como que essas experiências se dão nas vidas passadas, como que isso dá continuidade também a um progresso que a gente mesmo desenvolve junto com as coisas que a gente tem em contato. A gente vai dividir esse vídeo aqui em duas partes. Essa foi a primeira parte.